Meus amigos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Conversas de Futsal em direto, um espaço que decorre às segundas-feiras e às quintas-feiras, agora às 22 horas. Diria eu claramente que já é um espaço completamente imperdível, com vários protagonistas da estrutura de futsal do Portimonense Sporting Clube. Abrimos com o treinador Pedro Moreira, seguimos com o capitão Filipinho, depois o grande jogador brasileiro Caio Ruiz e na quarta entrevista falámos com o histórico atleta do Portimonense Pedro Senra. Hoje é dia de recebermos um grande homem, um grande presidente. Ele é o verdadeiro timoneiro do Portimonense Sporting Clube, Fernando Rocha. É com muito prazer que o vamos receber hoje neste espaço de antena, que é um espaço aberto a todos aqueles que de alguma forma gostam do futsal, do Portimonense. Já naturalmente olhámos para esse vasto painel que nos acompanha, sócios, adeptos, amigos, ouvintes, familiares, jogadores, dirigentes, técnicos. Isto é uma enorme panóplia de gente que gosta do Portimonense, que acompanha o futsal e que diz sempre sim. Eu vou chamar o Nilton Nunes. Boa noite, Nilton. Bem-vindo a mais um comando de emissão. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os amigos que acompanham esta live do Portimonense, a falar sobre futsal, a falar sobre esta modalidade que tanto encanta, não só os portimonenses, os algarvios, mas todos aqueles que gostam muito. E nós temos aqui em Portimão muita gente que é extremamente adepto desta modalidade e por isso cá estamos para falar sobre o futsal. E hoje, numa noite super especial, quando recebemos uma pessoa que com certeza tem muito a agregar, tem muito a nos falar, a nos informar e a nos dizer a respeito do momento que nós vivemos como um todo. Não dá para separar o futsal da pandemia, do clube, da nossa vida, de todas as coisas. Por isso, seu Fernando Rocha, doutor Fernando Rocha, seja muito bem-vindo a esta conversa. Um prazer para nós, que já recebemos aqui, como disse o Luiz, alguns outros jogadores e o Pedro Moreira, mas hoje, olha, quase que eu e o Luiz viríamos de fato e gravata, porque, afinal de contas, é o ilustre presidente. Seja bem-vindo, presidente Fernando Rocha. Antes de mais, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui em direto convosco e penso com alguns portimonenses a ver-nos, simpatizantes e sócios do Portimonense, por isso toda a família portimonense. Vocês não precisavam de vir de fato e gravata, porque eu não sou doutor, por isso não há problema, podem estar à vontade, que eu também estou à vontade, eu não sou doutor, sou só o Fernando Rocha e já chega bem. Por isso, mais uma vez, é dizer que é uma honra estar convosco e espero que passemos aqui uma noite agradável, que no meio deste mundo, deste momento mau que se está a viver, acho que se convivermos um bocado e conversarmos um bocado, que nos faz bem a todos. Já que o senhor falou numa pessoa normal, não é? Então, uma resposta de uma pessoa normal. Seu Fernando, como é o seu momento em termos de alterações de vida como empresário, como presidente do clube e até mesmo de forma pessoal, o que esta pandemia alterou suas rotinas? Alterou completamente a minha e de toda a gente no mundo, não é? Isto não se pode dizer que alterou só o Algarve, Portimão, Europa, foi o mundo inteiro. É uma situação que nunca ninguém imaginou viver e que espero que se resolva o mais depressa possível para nós voltarmos à normalidade. O que é que eu faço? Eu continuo a trabalhar, porque a minha responsabilidade obriga-me a continuar a trabalhar, a tentar resolver problemas, e depois a estar também tempo em casa, o mais possível, onde tenho a minha família toda aqui em casa, e vamos vivendo o dia a dia, mas alterou completamente a vida de toda a gente no mundo, não é? Presidente, eu não posso deixar de facto de começar por aí, porque quando algures ali entre o dia 8 de março e o dia 15 de março de 2020 saíram as recomendações de um estado de emergência, o mundo literalmente, como disse, parou. Eu pensei muito em si na altura, porque obviamente neste caso basta fazer um pouco de contas. O Fernando Rocha lidera um clube
com mais de 1000 atletas que praticam desporto na cidade de Portimão, dirige um grupo de hotéis que movimenta se calhar 1000, 2000 hóspedes por dia, muita gente a trabalhar. Isto é, de alguma forma, à sua volta diariamente gravitam se calhar 2000, 2500 pessoas. Como é que o homem, Fernando Rocha, resistiu e enfrentou este problema que lhe caiu nas mãos sem poder fazer rigorosamente nada para o evitar? Olha, uma conversa muito séria, porque no fundo já estamos a levar isto para uma conversa muito a sério. Espero que depois se fale de uma forma mais leve. Mas nós que andamos nesta vida e que quando temos responsabilidades acrescidas, temos que pensar um pouco à frente. E não há dúvida que eu, desde que vi o vírus chegar à Europa, que vi logo que isto iria ter um problema muito complicado, o que se veio a confirmar. Mas o primeiro problema que nós tivemos foi, se lembram, quando houve aquele caso, que foi dos primeiros casos em Portimão, e que afetou um grupo de pessoas muito complicado, que foi uma escola, professores, alunos, e de um momento para o outro, Portimão poderia tornar-se num foco da pandemia muito complicado e poderia infectar muita gente. Aí, muito bem, os responsáveis locais, a senhora Presidente da Câmara, conseguiu que as escolas encerrassem o mais rápido possível. E eu, quando fui confrontado nesse dia e que soube do que estava a acontecer, a questão que eu pus, falei com os meus colegas da direção, e que a minha ideia era imediatamente parar toda a formação do clube. Até porque a aluna também havia colegas que estavam ligadas ao Portimonense na equipa de handball. Mas independentemente de estar no handball ou não, a minha ideia foi parar imediatamente com a formação. Foi uma medida dura, difícil, mas em boa hora o fizemos, porque também em boa hora as coisas foram controladas e uma coisa que passava de um momento para o outro descontrolado, ficou controlado, e hoje podemos orgulhar que somos das zonas do país onde há menos casos de vírus, e Portimão está mais controlado. Eu, felizmente, costumo dizer que hoje, aqui em Portimão, será difícil apanhar o vírus, não é? Esperemos que isto continue assim, ou que melhor. No que diz respeito à vida empresarial, pois aí as coisas ainda são mais complicadas, porque vimos que os hotéis tinham que fechar ao fim de poucos dias. Dia 15 de março os hotéis fecharam, porque não havia condições, não havia clientes, sabíamos que não havia condições para os hotéis estarem a funcionar. E de um momento para o outro uma pessoa é confrontada olha para os empregados, para os colaboradores, no fundo, que funcionam dentro da nossa estrutura como uma família, em que nós nos preocupamos com toda a gente que está ligada a nós, e ver que a solução era mandá-los para o layoff e não contratar, porque estávamos na altura de contratar perto de 200 pessoas para começar a época alta, a época balnear, e sentirmos que sabíamos quando fechávamos, mas não sabíamos quando íamos abrir. Isso são momentos muito difíceis que a gente passa, e de um momento para o outro, esta terra que vive do turismo, e nós, no caso do nosso grupo e outros grupos como eu, de um momento para o outro, tudo fechado, e não haver receitas, e mais do que isso é não saber quando é que vamos começar. Esse é que é o mais difícil. Tá bem, nós estamos ouvindo o presidente Fernando Rocha a falar, a princípio, um pouco a respeito desse momento que nós vivemos, né? Então, quero lembrar a todos os que estão a acompanhar esta live, primeiramente, mais uma vez, sejam bem-vindos, e também compartilhem esta live para que outras pessoas possam acompanhar também, ouvir esta conversa, ouvir aquilo tudo que o presidente tem a nos dizer nesta noite. Compartilhem, porque eu sei que muitos amigos de vocês vão ficar muito interessados em tudo que está acontecendo aqui, em tudo que nós vamos conversar aqui. Já puxando o assunto, presidente, um pouco mais para uma linha que com certeza vai lhe agradar um pouco mais pelo assunto. Presidente, desde 2006, já vem no seu 5º mandato na presidência do Portimonense, se a minha informação não está errada. Uhum. Nesse período todo, seu Fernando, qual foi a sua maior alegria como presidente do Portimonense, a sua maior realização como presidente do Portimonense? Sabe que as alegrias, quando nós estamos neste lugar, são difíceis de dizer qual é a maior. A maior é quando não se desce divisão, a maior é quando se sobe divisão,
a maior é quando se ganha um jogo que não se esperava ganhar, por isso todas as boas vitórias são grandes, e depois temos os outros momentos de desilusão, que também os temos, não é? Mas se calhar o momento que marcou mais a mim e as pessoas que me acompanham há uns anos nesta parte foi a primeira subida de divisão. Acho que quando subimos em Oliveira das Meias, acho que foram momentos não só para nós, para mim, para a direção, mas para todos os portimonenses, porque aquele era um jogo decisivo e que também não dependíamos de nós, dependíamos de muita coisa, e felizmente num dia de um grande temporal, de chuva e com o campo muito difícil, nós tivemos a sorte de haver aquele momento mágico e de ganhar o jogo e subir divisão. Acho que esse foi o momento mais marcante, se calhar, da vitória do meu tempo do presidente do Portimonense. Depois, claro que também a subida do futsal à primeira divisão também é um momento único, não é? É um momento que foi vivido no Estoril, nós ali à espera, e foram momentos também incríveis, porque nós tínhamos ganho o jogo, mas ainda estávamos à espera que o outro jogo acabasse. E então também foram momentos inesquecíveis, mas é como eu lhe digo, acho que o outro foi um momento, também foi o meu primeiro, vamos lá, o meu primeiro título, minha primeira subida, e que marcou muito. O Presidente, nestes 5 anos de futsal, que já são 6, neste caso, uma coisa registava eu em todos os grandes momentos da vida desta estrutura, é que o Presidente tem estado, de facto, sempre ao lado na hora da vitória e na hora da derrota. Eu lembro-me de uma grande entrevista que lhe fiz, na altura também com João Gamboa, em época de candidatura a um novo mandato na direção, e uma coisa é certa, na altura, quando o futsal vivia alguns problemas por um final de época atípica, o Fernando Rocha, o Presidente, assumia claramente a bandeira de que o futsal não ia acabar, o Pedro Moreira não ia sair e o Portimonense iria subir à primeira divisão. Lançava ainda uma meta muito ambiciosa de mais de 1000 atletas no Portimonense a praticar desporto, lançava ainda a bandeira do eSports, lançava a bandeira de um clube unido que pudesse receber mais modalidades. Entretanto, chegou o handball. Enfim, é muito interessante ver que grande parte das bandeiras que apresentou para este mandato já estão realizadas. Que sensações é que isso lhe abre? Bem, quem anda nisto já há uns anos e já tem uma certa idade como eu e uma experiência de vida grande e está habituado a fazer coisas, isto no fundo o Portimonense era dar continuidade a um projeto, olha, que vem desde 1914, não é? Em que nunca podemos esquecer as pessoas, os antigos presidentes, os antigos dirigentes e todos os sócios que deram muito pelo Portimonense. Por isso, nós para estarmos hoje aqui a falar do Portimonense, nunca podemos esquecer aquelas pessoas que estão lá atrás. E quando eu assumi esta responsabilidade, a minha ideia era de tornar o Portimonense maior, que é a nossa obrigação, é como se fosse uma empresa, se fosse outra coisa qualquer. E as coisas têm o seu tempo, têm as suas dificuldades, não vamos falar aqui dos momentos maus do Portimonense que já lá vão, mas tudo demora o seu tempo. E era o meu sonho, eu dizia sempre, se houver condições, se isto correr dentro da normalidade, o meu sonho é fazer isso. Acabar estes projetos que acabou de elencar. Aqui no futsal, começando pelo futsal, o futsal começou a brincar com uma responsabilidade do Somarrana e do Pedro Moreira, em que o Somarrana chegou ao pé de mim a dizer que gostava de pôr o futsal, a modalidade de futsal no Portimonense, e eu disse, como era normal naquela altura, dizer, meu amigo, se não tiver custos para o clube, vamos embora, eu vou ajudar, mas não pode ter custos para o clube, porque nós não tínhamos condições para viver o dia-a-dia, quanto mais para estar a criar mais despesas. Acontece que o futsal começou, e aqui mais uma vez quero dar aqui um abraço e um agradecimento, mais uma vez público, ao Pedro Moreira. Primeiro ao São Marrana porque trouxe a modalidade, e ao Pedro Moreira porque no fundo é o pai da modalidade e que lutou aqui durante alguns anos sem apoio nenhum, até que houve uma altura que eu disse, eu já posso começar a apoiar a pouco e pouco, e aí comecei-me a dedicar ao clube. Vi o projeto a crescer, nós tentamos subir várias vezes,
desde 2015, 2016, que estivemos quase a subir, 2016, 2017 em terceiro lugar, 2017, 2018 outra vez quase a subir, por tudo isto era por segundos no final dos jogos decisivos, e eu dizia sempre que, olha, o que nos falta, temos tido uma falta de sorte, mas também falta de experiência, mas devemos de conseguir, e acabamos por conseguir no ano em que já pouca gente acreditava, e eu acreditava, eu sempre acreditei, tanto é que eu disse-lhes no último jogo no Estoril, fui lá à cabine, como ia várias vezes, dar-lhe um incentivo e senti-os bem e senti-os alegres e disse-lhes, olha meus amigos, da mesma maneira que nós temos perdido nos últimos segundos, nos últimos anos, este ano vamos ganhar nos últimos segundos de certeza. É só acreditarmos, se todos acreditarmos, se estivermos unidos, se ganharmos este jogo, nós vamos subir de divisão. E quem seria estas coisas mexe com os jogadores, ditas a sério, as pessoas acreditam naqueles momentos, e foi um momento único que depois se conseguiu a subir de divisão. Por isso, todos acreditamos, tínhamos uma estrutura muito boa e subimos de divisão. Quanto às outras coisas, olha, dentro deste princípio eu disse sempre a mesma coisa, se não houver custos para o clube, nós cá estamos para ajudar. O basquete, não podemos esquecer o basquetebol, que já funciona há muitos anos e muito bem. Não temos títulos de subida à primeira divisão, também não é para isso que nós estamos cá. O conceito, o pensamento aí é diferente, é de termos atletas e tentarmos um dia dar melhores condições. O Portimonense neste momento não pode dar condições, não pode dar melhores condições do que as que tem, mas o conceito, a ideia para o basquete é a formação dos miúdos e pô-los a praticar desporto. Esse é que é o importante. E também está a crescer, e muito bem orientado, com as pessoas também todas a dedicar-se à modalidade. Eu vou tentar não falar em nomes, porque senão depois posso referir suscetibilidades e esquecer-me de alguém. Mas aqui há o Carlos Marreiros, o Queiroz, são pessoas também que dedicam uma vida ao basquete e as coisas funcionaram. E estão a funcionar bem. Depois, a formação. A formação, até aqui, sempre trabalhou muito bem, sempre com as pessoas, desde o tempo do Dr. Batalau, que criou uma dinâmica muito boa, com muito boa formação, a criar bons jogadores. Depois, com o Tomé Mangas, também fez um excelente trabalho na formação, sempre com os poucos apoios que nós podíamos dar, porque não havia muitas condições para isso. E ultimamente, quando nós assumimos mais a formação, eu disse que a formação tinha que trabalhar de uma forma diferente, e então demos-lhe um cunho mais profissional. Consegui convencer o professor Zé Augusto a vir trabalhar para dentro do clube. Uma palavra também de agradecimento ao professor Zé Tó e a toda a equipa que trabalhou sempre com ele, que muito deu ao clube. O professor Zé Tó merece um grande obrigado de todos os sócios do Portimonense, mas ultimamente já não tinha condições para continuar da maneira que também nós queríamos, ele também estava já cansado, e convencemos o professor Zé Augusto, conhecedor, já foi treinador da equipa principal do Portimonense, teve com formação mais que provada, e ele aceitou o projeto, juntamente com a equipa dele, com a equipa técnica dele, e então está-se a fazer um trabalho diferente, um trabalho muito sério, e não tenho dúvidas que hoje não deve haver muitas equipas a trabalhar tão bem como nós em termos de formação do futebol. Apareceu o handball. O handball também desde o mesmo princípio, se houver alguém responsável, houve quem se responsabilizasse. O handball começou a andar, está a dar os primeiros passos, não cresce mais porque não há condições físicas, por isso no problema dos pavilhões, mas vai devagarinho. Também a ideia é ter os miúdos a praticar desporto. Aqui também uma palavra de agradecimento ao meu colega Luís Paiva, que é o responsável por essa área. E depois, mais tarde, o eSports, que é um sucesso que eu pouco percebo daquilo, muito sinceramente faz-me confusão, mas o eSports hoje é uma modalidade, e como hoje como não se pode jogar nem em pavilhões, nem em campos relevados, hoje é a modalidade que tem o Portimonense em atividade e vale a pena ver, porque nós temos uma equipa excelente, jogadores na seleção, e eu prometo também que me vou dedicar um pouco mais à modalidade para perceber bem como é que aquilo funciona.
Ora, com isto tudo, qual era o meu sonho que eu dizia desde o primeiro dia? Era pôr 1000 miúdos a praticar desporto. E no fundo é o que nós temos. Não sei se são 1001, se são 1002, se alguém se foi embora e são 999. Também a ideia não é essa, não é andar a contar um a um, mas é o conceito. E tivemos aquela ideia de, acho que era o momento certo, as pessoas, a ideia nem foi minha, foi das pessoas que estão na formação, que se lembraram de fazer aquele evento no Arena, e que foi para mostrarmos também a nossa grande força. Por isso, olha, no fundo, é um orgulho, penso meu e de todos os portimonenses, verem o clube a funcionar da maneira que está. Sr. Fernando, é interessante, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, essa questão de não perceber nada do esportes, bem-vindo ao clube. Porque eu acho que quem passa dos 25 anos já não percebe nada daquilo. Já não é fácil. Já está ultrapassado. Mas enfim, é uma tendência que a gente percebe crescer a cada dia e de certa forma, o Portimonense é um dos clubes que saiu na frente, né? Realmente tem uma boa equipa, a gente percebe pelo que vai acompanhando aí que vem conquistando bons resultados e, enfim, crescendo e levando o nome do Portimonense também a outros meios, a outros grupos e outras faixas etárias, não é? Que vão acabar, com certeza, se vinculando a isto. Agora, presidente, o senhor dizia aí a respeito de tantas coisas importantes relacionadas a tudo o que o senhor conseguiu fazer, tem feito nesse seu momento de presidência, mas o senhor concorda comigo que o senhor já foi simultaneamente presidente do clube e da SAD? A sua saída da SAD acabou por lhe dar mais espaço, um maior envolvimento e uma capacidade maior de observar o clube portimonense e estão aí os resultados que a gente está vendo? Não. Isto a vida, meu amigo, a vida, nós estamos habituados a fazer mais coisas. A SAD, como toda a gente sabe, fui eu que a criei, fui eu que escolhi as pessoas, fui eu que as trouxe, fui eu que lhes fiz ver que isto era um grande projeto, que era muito importante. O Portimonense é um grande clube. Eu dei uma entrevista uma vez, no Record, salvo erro, quando subimos de divisão, que eu não tinha dúvidas nenhumas que o Portimonense poderia ser o quarto, quinto, sexto clube português, e acredito que um dia pode lá chegar. Agora, o que é que o Portimonense precisava? Precisava de alguém. O futebol, no fundo, é dinheiro, meus amigos. É tudo muito bonito, mas é preciso investimento. E o clube precisava de que alguém investisse. Eu convenci as pessoas para investir no clube, as pessoas investiram, e então começou-se esse novo caminho. Sempre com o mesmo Portimonense, mas no fundo com a SAD de gerir o futebol profissional e depois o clube. Não é? Eu fui até há pouco tempo presidente da SAD e do clube porque achava, era assim que era assim que devia ser. Acontece que há 2 anos, quando houve as últimas eleições para a SAD, por acordo meu e com os acionistas maioritários do clube, da SAD, eu achei que também era o momento certo para sair, porque a minha vida já não tinha a ver com aquilo, porque aquilo tem que ser 100% profissional. Hoje no futebol tem que estar 100%, e eu não podia estar 100%. E então sabia que o momento certo era aquele de sair. Por isso saí, dediquei-me mais ao clube, não é dediquei-me mais ao clube, o clube também tinha mais condições para isso, os meus colegas da direção também se dedicaram, se calhar, também mais um pouco, e por isso houve condições para dar este salto em termos quantitativos no futebol, no Portimonense Clube. Agora continuo como presidente da Assembleia Geral da SAD e sou acionista da SAD, como toda a gente sabe, e acho que a SAD que está a gerir bem o clube, as coisas estão a funcionar, em investir em termos de infraestruturas. Por isso acho que se tudo correr bem, o Portimonense irá acabar a época em termos de futebol com uma boa campanha, porque tem jogadores e tem treinador e tem condições, tem infraestruturas para isso, por isso acho que é a altura de também ter um pouco de sorte e conseguir a manutenção nesta divisão, na Primeira Liga. Acho que é o que irá acontecer também. Quanto ao resto, nós iremos continuando a lutar pelo nosso Portimonense, pelas nossas modalidades, tentando a pouco e pouco melhorar. Acontece que, não há dúvida que este ano, custa-me voltar a falar, mas estamos aqui a viver um momento agora que nós não sabemos qual vai ser o futuro. Não é o futuro do Portimonense, é o futuro de todos nós, das empresas.
eu sou positivo, acredito que vêm bons momentos e que vamos voltar àqueles momentos bons que estavam previstos até para este ano. Mas nós não sabemos o que aí vem, por isso o Portimonense será aquilo que o mundo deixar, no fundo. Oh, Presidente, recuando um pouco e na linha do que estávamos a falar agora, há um dia muito importante nesta época, que é o dia 16 de outubro de 2019. O Portimonense vem de 6 derrotas seguidas nas 6 primeiras jornadas do campeonato, e algo que marcou essa noite, uma noite em que o Presidente, o Sr. Marrana, os capitães, o Pedro Moreira, numa altura de crise, numa altura em que o próprio Pedro, sentindo-se frustrado, sentia que poderia não ter condições para seguir em frente, mas o que é certo é que, na minha opinião, esse foi o grande dia da época, em que o Presidente assumiu que confiava a 100% no Pedro, confiava a 100% no trabalho que estava a ser realizado e, de facto, a partir daí, com a união globalizada entre todos, o Portimonense arrancou para uma grande época, retificando alguns erros, reforçando-se com alguns jogadores. Que importância é que esse dia teve nesta época, olhando nesta altura para o futsal do Portimonense aos seus olhos, com a experiência que tem enquanto dirigente e enquanto pessoa também? Olha, acabou de dizer muito bem. Eu já ando cá há muitos anos nisto. Já estou há muitos anos ligado à gestão do desporto. Já estou aqui há muitos anos no Portimonense. Já vivi intensamente o futebol. Sei o que isto é. Sei o que é subir divisão. Sei o que descer divisão. E também pratiquei desporto até aos 32 anos. Por isso, tenho conhecimento disto. E sabia que o futsal tinha começado mal, culpa de todos nós, porque também não estávamos preparados. Tinha que haver uma alteração sempre radical com aquilo que era o futsal e o que era agora. Eu tive que provar, fazer ver às pessoas que estavam no futsal que a solução era aquilo que eu lhes estava a dizer, que era a única solução. Tínhamos que alterar muita coisa. E a época já começou tarde. Começou tarde, sem experiência. E então as coisas, além disso, ainda começaram muito mal. Nós estávamos a ganhar ao Belenenses, penso 4-0, e fomos perder, 4 ou 5-0, e fomos perder. Quer dizer, isso prova aí a falta de experiência que nós tínhamos. Foram momentos difíceis. Eu sempre transmiti tranquilidade à estrutura. Eu disse, meus amigos, enquanto o Pedro Moreira, muito bem, chegou ao pé de mim e disse ao Presidente, se o problema, eu não tenho, veja se o problema sou eu ou sai. Disse, senhora Pedro, tu não és o problema, tu és a solução. Nós temos outros problemas que vamos resolver. E foi aí que resolvemos o problema. Havia pessoas que não estavam bem dentro da nossa estrutura, que tiveram que ir embora. Também não se adaptaram, e depois escolhemos já com mais calma, reforçámos com mais 2 ou 3 jogadores que vieram sim acrescentar, e as coisas começaram a melhorar. O fator casa começou a contar também, habituaram-se a jogar no pavilhão, aqui no pavilhão municipal, começou-se a criar aquele ambiente, e a partir daí, meu amigo, quando as pessoas acreditam, quando há união, e foi isso que se conseguiu dentro daquele balneário, quando há união, as pessoas e acreditam todos, e nós fazemos com que eles acreditem, o sucesso está minimamente garantido. E foi o que aconteceu. Depois a pouco fomos ganhando. E hoje tínhamos um clube a funcionar muito bem. Foi pena que isto tenha acabado da maneira que acabou. Estamos nas meias finais da Taça de Portugal. E acredito que se tivesse continuado na altura que nós iríamos à final. Da maneira que nós estávamos a jogar e com a união que nós tínhamos. Por isso... São momentos em que é preciso alguma experiência de vida, bom senso, e fazer ver às pessoas que se todos estiverem todos juntos, todos a remar para o mesmo lado, e se acreditarem, porque não acreditar, melhor ir embora. Se acreditarem, as pessoas vão para a frente. Eu tenho uma história muito engraçada para vos contar depois disso do futsal, mas siga. Então, vamos lá, Presidente. Aguardando. Tudo que nós precisamos são histórias engraçadas. É verdade. Esses dias. Mas olha, já por falar em histórias engraçadas, Presidente, nós temos aqui nos acompanhando nesta live praticamente quase toda a equipe de futsal do Portimonense. Estão por aqui. Estou a ver aqui. Estão todos a dizer bem. Marcação cerrada. Algumas meninas também da equipe feminina. Tenho aqui alguns jovens da base. E o Pedro Moreira, com certeza, também está por aqui, ouvindo atentamente.
as suas palavras, as suas respostas, e eu vou tocar nessa questão Pedro Moreira, que a gente já conversou bastante com ele aqui. Enfim, todos nós conhecemos um pouco do Pedro, né? Sabemos da figura que ele é, da pessoa que ele é, e do temperamento dele. O senhor é uma pessoa que, em nível de futsal, de futebol, de esporte, como toda uma pessoa muito experiente, sabe lidar, sabe tratar, sabe levar e conduzir os processos. E o senhor trabalha com uma pessoa como o Pedro, que é uma pessoa extremamente sanguínea na forma de ser, de agir, de reagir diante de todas as circunstâncias, não é? Como é? Como é trabalhar, lidar e domar Pedro Moreira? Olha, é preciso ter muita paciência para o aturar, é o que eu lhe digo. Não, não, Pedro Moreira é uma pessoa... Pedro, ouça lá, Pedro. Pedro Moreira é muito boa gente, é o que eu lhe posso dizer. É uma pessoa, é um miúdo de família, e quero deixar aqui também um momento, um abraço de solidariedade para o Pedro, que ele sabe o que é que eu me estou a referir, mas o Pedro é um moço de família, é um moço com bom coração, e por isso também diz aquilo que sente. Com pouca experiência de vida, vamos lá, neste mundo, deste mundo que nós estamos a viver, do futebol, do futsal e destas artimanhas também que existem, mas eu sempre foi fácil de relacionar-me com o Pedro, porque sei como é que ele é, sei onde é que é, sei que o tenho que deixar ir, porque no fundo ele vai-me dar razão, também terá razão algumas vezes, mas no fundo, sabe que o importante nisto é as pessoas serem boa gente. E eu costumo dizer, tenho uma frase muito minha, que isto é como as mulheres grávidas, ou estão grávidas ou não estão grávidas, e as pessoas ou são boa gente ou não são boa gente, e o Pedro é boa gente. Por isso o Pedro merece estar onde está, merece pelo trabalho que fez, e mais, e está onde está não é só pelo trabalho que fez, é pelo conhecimento que tem da modalidade. Que eu sei que quando chegamos à primeira divisão, havia muita gente que dizia, presidente, isto agora, o treinador tem que ser outro. Eu ouvia, eu dizia assim, pois, olha, mas não vai ser o Pedro. E hoje, digo-lhes uma coisa, vejo as outras equipas todas a jogar, um futsal que não é melhor do que o nosso, e muitas vezes eu digo, deem as outras equipas ao Pedro e vamos ver quem é que faz melhor trabalho. Por isso acho que o Pedro, olha, vou dizer uma coisa, mas é sério, tenho uma amizade muito grande pelo Pedro. O Pedro, um dia, se quiser levar isto mesmo a sério, não sei onde é que ele pode chegar, se não pode chegar a um clube maior. E não estou a dizer isto a brincar, estou a dizer a sério. Ele sabe que eu lhe digo isso. Por isso que o Pedro foi sempre uma boa relação. Olha, quero deixar aqui uma palavra ao futsal feminino, que eu acompanho muito pouco, como devem calcular, mas sei o que elas fazem, o tempo que dedicam da vida também à modalidade, e aos miúdos da formação, que também olhem para os mais velhos, continuam a trabalhar não é fácil o miúdo da formação ter lugar na equipa sénior, mas nós temos que dar um jeito nisso e temos que puxar para que os miúdos da base também entrem, pelo menos todos os anos, entrem na equipa principal. Está bem? Presidente, aproveitando a deixa, gostaria de lançar aqui duas provocaçõezinhas também, porque um homem que tem uma mãe como a Dona Lúcia só pode ser boa gente, e por outro lado, que gozo lhe deu quando ouvia muita gente dizer que o Portimonense só ganharia jogando ali na retranca, no posicionamento, ganhando 1-0, 2-1. Que gozo lhe deu ver o Pedro Moreira na Primeira Liga ganhar por 9, por 8, por 7, por 6, marcar e jogar com o seu ADN, com aquela vertigem, aquela alegria, aquela alma e aquela loucura. Afinal, era possível. Veio-se a comprovar aquilo que eu estava a acabar de dizer. Tinha que aprender algumas coisas, e é verdade, e ele hoje sabe disso. E os jogadores também tinham que aprender, porque os jogadores, no fundo, eram inexperientes. Queriam era correr, era um futebol de segunda liga. E nós, na segunda liga, aquilo era sempre aos 15, 16, aquilo era sempre andar, não é? E na primeira liga já não é assim, apanha-se equipas muito experientes, mas olha que o Portimonense tem uma excelente equipa. Quero dizer, não sei se podemos ir falando já nisto, quero dizer que a base do Portimonense, toda aquela base, desde o João, ao Caio, ao Paulinho, ao Rochato, ao Serra,
porque não sei se me estou a esquecer de alguém, mas esquecer a base do Portimonense está garantida para a próxima época. O próprio Divanei, que veio a acrescentar muito, nós acreditamos nele, ele veio para cá, também nos ajudou muito, num jogo muito importante, com a sua experiência, e isto vai com o Deivão, com a experiência do Deivão também, mas com a vinda do Divanei também viemos, e antes do Paulinho Rocha, também não estava a esquecer do Paulinho Rocha, que chegou aqui um bocado em baixo de forma, ele sabe o que é que eu estou a dizer, só um bocadinho em baixo de forma. Mas ele dizia-lhe ao Paulinho, tranquilo, que isso vais lá chegar, mas também no momento que ele veio foi muito importante, trouxe experiência, e hoje temos uma equipa muito experiente e que já sabe andar dentro de campo. Presidente, ainda nesta linha do campeonato principal que o Portimonense participou este ano, que foi uma promoção, não é que chegou no momento que todos aguardavam, mas é evidente que há mudanças, há necessidades específicas, e quando o campeonato terminou, quando o Portimonense chegou à primeira divisão, foi um tempo de uma reformulação do plantel. Muitos jogadores saíram, chegaram alguns novos, e houve aquela situação onde vários jogadores vieram do Brasil, não só vieram do Brasil, mas um veio da Argentina, um veio de outros países aqui mesmo da Europa, alguns brasileiros. Enfim, foi ali praticamente a chegada de muitos jogadores, e a coisa acabou por... Alguns deles não deram certo. Aquela situação juntou-se ao início de campeonato, com formação do grupo, com uma montagem de um balneário que realmente funcionasse. O senhor concorda, o senhor acha que ali foi um erro que gerou uma situação a se aprender alguma coisa? Aquela vinda de muitos jogadores como vieram naquele momento? Amigo, isso é verdade, mas nós na altura também não tínhamos outra solução. Tínhamos começado tarde, jogávamos uma primeira liga, pouco ou nada conhecíamos, também os jogadores não conheciam o Portimonense. Quem era o jogador que queria vir da primeira divisão para o Portimonense também já estavam todos com o clube, porque os contratos começam-se a tratar logo no meio da época, e nós não tínhamos jogadores, e depois foi acreditar naquilo que nos mandavam, e eu aí fui um pouco culpado também de deixar vir alguns jogadores por causa dos vídeos, porque eu já sei o que é isso. Eu vi, quando estava no futebol profissional, vi centenas de vídeos, repetia, e depois quando se via na realidade não era aquilo. Mas pronto, as pessoas vieram, não se adaptaram, elas não se adaptaram ao clube, nós também não nos adaptamos a elas, mas tudo se resolveu de uma forma em que ninguém ficou aborrecido, e os jogadores foram à vida deles e o clube ficou. Depois aí já começou com mais experiência e já escolhemos de uma forma diferente as pessoas que vinham, e hoje, está a prova de que temos uma equipa com uma mistura de pessoas que nasceram no clube, que cresceram dentro do clube, que vieram de baixo, com outros jogadores muito experientes, mas que funciona muito bem, uma boa relação. Aqui não há aquela história do brasileiro, é a escola de samba, não, as pessoas que estão aqui são muito boa gente, o Deivão, o Divanei, o Caio, mesmo outro miúdo que esteve cá, o guarda-redes, o Hulk, impecável. Quer dizer, temos um grupo fantástico, e é o mais importante, é que além de jogarem, as pessoas também sintam prazer em estar todos juntos. Isso e aí é que se consegue fazer a diferença. Não estou a ouvir, peço desculpa. Não estou a ouvir, pá. Está-me a ouvir? Ficou baixo o som. Agora já estou. Ok, já se ouve agora, não é? Muito bem. Ok, peço desculpa. Estava-te a ouvir de lado. Ok. Dizia eu que virava a pergunta ao contrário, que na minha opinião um dos grandes sucessos desta época foi essa coragem que a estrutura teve de mandar embora ou de dispensar 7 para contratar 3. E ao contrário do que muitas vezes era dito, mesmo ao nível do Canal 11 e da RTP1, erradamente, o Portimonense progrediu com base na estrutura que tinha desde o início da época, e repito, tirando 7 e colocando 3. Apenas chegaram 3 reforços cirúrgicos: Luís Faci, Paulinho Rocha e Divanei. Considera que esse momento, essa capacidade que teve de
dispensar quem de facto não era mais-valia e contratar cirurgicamente e ter essa coragem foi decisivo para que a época virasse do avesso? Isto não se trata de coragem, é analisar as coisas naturalmente e ver o que é que tem que ser. Tínhamos que mandar, depois também há uma coisa que é importante ver, é que isto também depois há um orçamento. Isto tem custos. E quando vêm os brasileiros e vão, paga-se viagens, todas estas situações são complicadas. Por isso, olha, o importante é que não há dúvida de nós não começamos bem, aprendemos à nossa custa e quando é assim é mais fácil a seguir. Agora já sabemos como é que estamos a fazer, já temos aqui uma base, jogadores contratados, temos aqui a base toda, as pessoas estão todas contentes, pelo menos é o que... E se eles ainda não começaram a assobiar é bom sinal. Nós também estamos contentes com estas equipas, com a equipa que temos, e depois isto com mais 2 jogadores é o suficiente para de certeza fazermos um campeonato tranquilo, que é aquilo que nos move. Presidente, hoje nós vemos o Portimonense, como o senhor bem falou, uma base bem estruturada, formada principalmente por jogadores locais e alguns outros que têm chegado, como o próprio Divanei, que chegou no meio da temporada, os que vieram do Brasil e se fixaram bem, em especial o Caio e o Deivão, o Paulinho, que regressou. Mas, enfim, o Portimonense conseguiu montar uma equipa que realmente fez frente até mesmo às grandes equipas aqui do futsal. Visto o jogo contra o Sporting aqui em Portimão, foi um jogo que o Portimonense foi muito bem e poderia ter feito um resultado até mesmo diferente pelo futsal que apresentou. Hoje, quando o senhor senta para negociar com um jogador desses que já vieram e desses outros que provavelmente podem até vir de um escalão mais alto do futsal de Portugal, o que o senhor tem a oferecer a estes jogadores para aliciá-los a virem a Portimão? Porque, de repente, a gente tem aquela visão de que o centro do futsal no país está ali do centro para o norte. E hoje, quando o senhor tem que pensar em algum jogador para vir para cá, para trabalhar aqui no Portimonense, o que o senhor tem para oferecer, para mostrar para ele que vale a pena a experiência de vir ao Portimonense? Olha, eu sou o que ofereço menos, porque é assim, quem escolhe os jogadores é o treinador, é o Pedro, que os escolhe, porque é ele que é o responsável por essa área. Depois quem faz toda a contratação é o Sr. Marrano, ele é que sabe dentro dos parâmetros que nos podemos gerir, ele é que trata todo esse processo. Eu, no fundo, resolvo os problemas finais e convenço, entre aspas, ou dou aquela confiança que é preciso às vezes dar. A única coisa que nós damos é quem vier para o Portimonense é bem tratado. É tratado como pessoa. Não há aqui artistices, não há aqui maus entendidos, não, nada disso. Aquilo que nós dizemos é aquilo que nós cumprimos e damos uma situação que é muito importante. Damos condições para quem vem ter uma vida digna. E eu dorme nos hotéis, ou come em restaurante, como deve ser, no Pedro, noutros que a gente, no Myself, que têm acordo connosco. Por isso, nós criamos uma estrutura a quem vem para cá se sinta bem e depois é fácil. Eu hoje tenho a certeza que os nossos jogadores que transmitem aos outros as condições que têm cá em baixo. Olha, só para ter uma ideia, o Deivão tem que ir para o Brasil, porque isto acabou muito cedo, não há voos neste momento, e está a viver tranquilo num dos meus hotéis, assim como o Divanei. Estamos aqui, não há maus entendidos, quer dizer, as coisas é para ajudar a resolver, são tratados como família. E é isso que eu sei que eles transmitem aos outros colegas de profissão, vamos lá, e eu tenho a certeza que hoje já começa a haver vários jogadores que querem vir para Portimonense, porque é uma boa casa para eles estarem. O Presidente, diga-me o que sentiu naquele... Talvez não se ouve. Não? Ouve já? Já me ouve, Presidente? Nada. Não estou a ouvir nada. Nada. Eu lhe ouço, Luís. Eu lhe ouço bem. Não? Eu não estou a ouvir nada, Luís. Não está a ouvir, Nada. Presidente? Você está a ouvir? Vocês estão a ouvir? Eu estou a ouvir bem. Sim. Eu assim estou a ouvi-lo. Ele Nilton, não, o vento não. Nilton, ouves-me? O vento não estou a Sim, ouvir. eu ouço os dois. Eu ouço os dois. Então peço ao Lúcio se me pode eu não ajudar ouço o aqui. Luís Bento.
Luís, Peço ao Lúcio se me pode ajudar. Luís, se o Luís quiser fazer a pergunta, eu repasso ao presidente, porque ele me ouve. A pergunta neste caso tem a ver com aquele dia do Elétrico Portimonense. Como é que foi ver esse jogo à distância e saber depois que o Portimonense não podia disputar a meia-final? O presidente ouviu a pergunta? Nada. Não é? Não. Então tá. O Luís lhe perguntou o seguinte: como foi assistir à distância aquele jogo do Elétrico Portimonense e depois saber que o campeonato parou ali, não poderia ver o andamento, uma sequência daquele campeonato, onde o Portimonense passou da taça e iria para uma semifinal? Como foi a experiência? Foi uma experiência muito agradável, foi um momento único no clube. Ele está-se a referir com o Elétrico assim, nos quartos de final. Na Taça de Portugal, sim. Mas antes disso, eu era dos que dizia ao Pedro, é uma coisa engraçada, é que eu dizia ao Pedro, ele falava Taça de Portugal, e eu dizia ao Pedro, esquece lá a Taça de Portugal, entrega a Taça de Portugal, não quero é que ninguém se aleje, eu quero é que estejam concentrados no campeonato, porque o campeonato é que é importante para nós. A taça, esquece lá isso, porque é a taça. Ele sempre, se calhar tem razão, está bem. Eles foram lá acima jogar, eu não pude ir, eu até disse, pronto, vão lá, é como se fosse um passeio. Qual passeio? Nós ganhamos e ganhamos bem, e então aí depois fomos aos quartos de final da taça. Foi um momento muito agradável e começar a ver quem não estava interessado naquilo. De um momento para o outro estamos nas meias finais, para quem estava a lutar para não descer, estar já neste patamar e a jogar daquela maneira. Por isso é um momento muito agradável e com pena de não estar lá. Mas a vida é assim, não posso estar sempre, não é? Na verdade, a sensação, presidente, após o término, a paragem, não é, dos campeonatos, tanto a taça como o campeonato, talvez um sentimento de uma certa frustração, porque era exato o momento em que o Portimonense crescia nas duas competições, no campeonato, a ponto de já visualizar a passagem para uma próxima fase. O Portimonense já estava mais próximo dos playoffs do que da despromoção. E na taça, já estava nas semifinais, ou seja, já estava entre as 4 mais importantes equipes do campeonato naquele momento. Então, assim, para o presidente, aquele momento de encerramento de tudo foi uma grande frustração, não foi? É uma frustração, mas dentro do momento que se vive, do mundo, quer dizer, a vida tinha que ser encarada assim. Mas repare, isto não está perdido. Nós vamos ainda jogar a final da taça este ano. Que já está acordado que este ano será logo no princípio do campeonato, ao fim de poucos dias, de poucas jornadas, vamos disputar as meias finais da Taça de Portugal. Por isso acredito que, se a gente se preparar bem, que ainda vamos fazer um brilharete e vamos à final da Taça de Portugal. É acreditar, amigo. Eu ia-lhes dar um bocado contar uma história. Agora, não sei se o tempo está a acabar, mas para falar de futsal. Uma história para vocês verem o que é as pessoas acreditar. Estávamos aqui um jogo com Miranda, jogo com o Académico de Viseu. E aquilo estava muito complicado. E o Miranda, vocês estavas lá, lembras de certeza, o Miranda estava amoado, aborrecido, encostado à parede, porque entrou muito mal e o treinador tirou, e aquilo estava ali um ambiente complicado. E eu estava a ficar preocupado com aquele momento. E então fui ao balneário, fiquei abaixo do intervalo, e chamei o Miranda, e disse, Miranda, atenção, o treinador vai-te dar a oportunidade, de certeza que ele vai apostar em ti, que eu certeza que ele vai apostar em ti, e tu vais fazer o gol, tu é que vais virar isto tudo. Acreditas ou não acreditas? E ele acredita. Aquela história daqueles momentos engraçados que a gente diz a um jogador que ele vai fazer isso, aquilo que é habitual fazer-se, não é? Tem aquele momento certo para se dizer isso. E o Miranda acreditou mesmo nisso. Então não é que vocês lembram-se que ele entrou, fez um golo de outro mundo e deu outro a marcar, o que é que foi? Nós ganhamos 7-5, não foi? Isso é para vocês verem o espírito que ali estava e que as pessoas acreditavam já e que as coisas funcionavam. Por isso, olha, com este princípio, se calhar a gente vai lá à final da Taça de Portugal e depois logo se vê. Vamos lá ver. Esse jogo foi mesmo incrível, porque o Nuno Miranda, como diz o presidente, e bem, faz um golo em que fita a equipa toda do Viseu e faz outra em que parte a loiça toda e assiste André Rochado
com 5-5 e 1 minuto para acabar o jogo, e é ele que abre essa vitória. Tu aí enganaste, ele deu com a bola no Rochat. Completamente. Aqui uma palavra para o Rochat também, atenção. É verdade. Grande época que ele fez. Não é? Nunca ninguém imaginou que o Rochat fizesse a época que fez. E depois também uma palavra que é bonito dizer, agradecer-lhe o que ele tem feito da parte como pessoa, não é? Na profissão dele, ali a tomar conta dos doentes. Espero nós nunca lá pararmos, mas quer dizer, não é fácil. E depois com os problemas que ele teve, do ombro e tudo isso que ele teve, mas o Rochat fez uma época fabulosa. Por isso, eu não sei se já falei quase em todos os jogadores, o Caio, também um miúdo, muito fora deste futsal, que queria andar para a frente, hoje é um jogador fabuloso e também vai continuar cá connosco. O Paulinho, que trouxe uma experiência muito grande, muito experiente, e que nos momentos certos ele está. E uma palavra aqui também para o João, para o grande guarda-redes, que ele disse, enquanto eu for presidente, ele quiser ser guarda-redes do Portimonense, pode ficar por aí, que a gente estamos, o treinador também aceita isso. Uma grande época que ele fez. Por isso, no fundo, olha, é isto, é este espírito que temos no futsal e que nós queremos no futebol, no clube todo. Nós aqui estamos a falar muito de futsal, porque o programa é do futsal, mas eu acho que este é o espírito que é importante que fique no clube, é o espírito que eu quero, e acho que é o espírito que irá fazer com que este clube, que já é grande e seja ainda muito maior, comigo, ou quando eu cá não estiver, quem vier atrás, que continue com este espírito de bom relacionamento com toda a gente. Eu quero vos dizer uma coisa, o Portimonense é um clube querido em todo lado. Eu, quando acompanhava a equipa de futebol, andava por todo lado, e digo isso muitas vezes, todas as pessoas são do clube deles, da terra, não é? São do Benfica, do Sporting ou do Porto, é sempre um grande. Gostam muito da Académica, e outro clube que as pessoas adoram é o Portimonense. Porquê? Pela forma de nós recebermos não só como clube, mas também na terra que nós no fundo representamos. E quem estiver neste lugar tem que pensar sempre que representa um clube mais que centenário, mas também uma região e uma terra que recebe muito bem, tem praias fantásticas e que nós vivemos no fundo das pessoas que vêm cá, e para as pessoas que vêm cá nós temos que continuar a recebê-las bem como sempre recebemos até aqui. Por isso, este é o espírito, é o meu espírito, é o espírito do clube, é o espírito das pessoas que estão ligadas nas estruturas, e é isso que eu defendo que deve continuar. Olha, há pouco falávamos no Pedro Moreira ser boa gente. Eu sinto mesmo nesta altura, em relação a todos os jogadores desta equipa, é que de facto conseguimos nesta altura, ou a estrutura conseguiu criar ou erguer um grupo de boa gente. De gente. Temos aí alguém complicado, atenção. Temos aí alguém que parece que quer ser treinador. O Luís, uma palavra aqui também para o Luís, que dedica uma vida também ao clube, e às outras pessoas da estrutura do Pedro, que estão com ele, os outros treinadores da equipa técnica, que dedicam uma vida, não ganham nada, só perdem a tempo, mas no fundo essas pessoas é que fazem, estas pessoas no futsal e na formação, todos aqueles que andam ali à volta, no basquete, aquelas pessoas todas que dedicam uma vida ao clube, no handball e no esportes. Por isso, olha, isto, a vida é isto. A vida é as pessoas dedicarem-se a qualquer coisa e fazer qualquer coisa pelos outros. E se calhar estes momentos difíceis que nós estamos a viver vai nos obrigar a pensar tudo mais, de uma forma diferente, a pensar mais nos outros, a pensar que a vida, que as pequenas coisas têm muito valor. E hoje, quando nós vimos uma televisão e vimos que antigamente íamos jantar, íamos à praia juntos, quer dizer, quanto é que nós hoje não dávamos para que isso pudesse ser já amanhã, não é? Isso é estas pequenas coisas que se fazem, que essas pessoas fazem pelo clube, no fundo é que tem valor, e aqui eu, como presidente, não faço mais do que estar cá em cima na cúpula, só a criar o bom senso entre toda a gente, em que toda a gente se dê bem, e que toda a gente funcione. Não faço muito mais do que isso, porque o trabalho todo é trabalho de cada base, daquelas pessoas que perdem dias, noites, longe da família, para dar qualquer coisa pelos miúdos,
pela que é a coisa mais importante que nós temos, que é esta juventude que anda aí, e repare, ter 1000 miúdos a praticar desporto, eu acho que é qualquer coisa, não é? Imagine se o Portimonense, o Alvorense e os outros clubes aqui da terra, se não existissem, como é que era? O que é que esses miúdos faziam? Não é? Antigamente ainda havia a mocidade portuguesa, agora já não há mocidade portuguesa. Por isso, é isso que, no fundo, nos orgulha a todos, e que a mim me orgulha ser presidente do clube, no fundo é ser a pessoa mais responsável desta estrutura. Por isso, quando alguém ganha, não ganho eu, nem ganhamos todos, porque todos estamos debaixo de uma bandeira e de um clube que tem muitos anos. Muitos anos. Imagina aquelas pessoas que deram a vida, que deram horas e horas da sua vida por este clube. Por isso, acho que temos que ter respeito por essa gente e dar continuidade e fazer deste clube maior e não estragar este clube, que é o mais importante. Presidente, vamos abrir aqui uma rubrica chamada Pressão Alta. Digamos que aqui perguntas algo difíceis para respostas, neste caso, mais difíceis. São 22 horas e 57 minutos e, infelizmente, o tempo não para. Então, avanço eu, depois o Nilton vai fazer a sua parte a este nível. Presidente, a primeira pergunta é esta. Como é que interpretou, ou que opinião é que tem da decisão que se tomou que a Primeira Liga de Futebol continuaria e tudo o resto de todos os desportos acabava? Que opinião é que tem sobre esta decisão que foi tomada a nível nacional? Olha, se calhar vou-te surpreender, mas eu concordo. Se alguma coisa se podia fazer, e repare, isto já sei o que as pessoas vão dizer, é o desporto, é o futebol, esqueçam lá isso. Isto aqui é o desporto, mas é o desporto profissional ao mais alto nível, não é? Aqui muito dinheiro em jogo, muita coisa em jogo. E não há dúvida que o país tem que começar a andar para a frente. O país não pode continuar parado como está. Podemos ficar todos dentro de casa à espera que ninguém no mundo tenha já corona. Não é? Isso não existe. E por isso é preciso que as coisas... Eu não tenho dúvidas que o futebol, se começar, eu espero que comece, que vai pôr as pessoas a acreditar e vai pôr as pessoas a mexer. E porquê que eu digo que o futebol deve ser jogado? Porque se calhar são os únicos os profissionais que têm melhores condições para que isso aconteça. Vamos discutir porta fechada, não porta fechada, isso já é outra questão que eu não vou... Dava-nos para muita conversa. A única coisa que eu respondo é: se eu concordo que a Primeira Liga, a jogar a Primeira Liga joga e os outros não jogam, concordo. A Segunda Liga não tinha condições para acabar o campeonato. Nas condições que vão ser exigidas. Estás a ver? Agora a parte desportiva já é outra coisa. Segunda pergunta: se fosse o Presidente a decidir, ao nível das outras modalidades, estamos a falar de escalão sénior, em que à partida não vai haver campeão, se fosse o Fernando Rocha a decidir, ao nível do basquete, do handball, do hóquei, do futsal, atribuiria o título de campeão a quem vai em primeiro ou não atribuía nenhum título de campeão? Olha, eu entendo que este ano 2020, este fatídico 2019-2020, é um ano para nós limparmos do calendário, só para nos recordarmos, para nos lembrarmos sempre que isto pode acontecer no mundo, para nos tornar mais responsáveis. Por isso, se calhar, eu não punha campeão nenhum. Não havia campeão. O campeonato acabou assim, como está, acabou. Nem sobe ninguém, nem desce ninguém. Eu já sei o que é que vão... Isto é para o lado que a gente quiser olhar. Quem estava para subir, quer subir. Se formos a analisar a nível de outras experiências, eu penso que foi no Kosovo, quando estourou a guerra, que a FIFA decretou quem estava em primeiro era campeão e quem estava em último descia. Quer dizer, acho que houve jurisprudência nessa altura sobre isso. Mas, quer dizer, isto é uma coisa atípica, ninguém teve culpa, não há nada, olha, fica tudo como está. Eu acho que é a única solução que há. Não havia campeão. Outra pergunta, a minha última deste lado, quanto à pressão alta, do que tem ouvido de médicos amigos, de pessoas conhecidas, até da Direção-Geral de Saúde,
as opiniões maioritárias vão no sentido de é hora de enfrentar o vírus e começar a abrir o mundo, aceitando que só a imunidade coletiva vai gerar resultados, ou é hora de manter o mundo fechado, enfim, evitando que o contágio possa alargar o número? O mundo tem que abrir, não é? As pessoas têm que perceber. E isto é uma doença muito complicada. Infelizmente, ataca as pessoas com mais idade. Não é que os novos também possam vir a ter problemas. Não esquecer, desde que foi controlado o princípio da pandemia, e hoje as pessoas, penso também que hoje as pessoas são mais responsáveis. Todos nós temos que ser mais responsáveis. E se os números forem baixando como estão a baixar, temos que abrir, porque senão então não morremos do vírus, mas vamos morrer todos à fome ou de outra coisa qualquer. Por isso, a situação, temos que andar para a frente, desde que estejam reunidas as condições. Se amanhã levantar outra vez os números para números loucos, temos que parar outra vez, não é? Mas penso que eu quero acreditar que as coisas vão se resolver, e se não aparecer uma vacina rapidamente, irá aparecer um medicamento qualquer que irá dar confiança a quem está doente que há qualquer coisa que se toma e que melhora, não é? Como a gente hoje tiver uma gripe ou se tiver outra doença qualquer, há um medicamento para tratar. Em relação a isto não há nada, por isso é acreditar que isso aconteça, e a vida tem que andar para a frente, porque senão isto para o mundo não pode ser. Mas olha, deixa-me só dizer, quando eu disse que não há campeão atrás, não há campeão, mas depois há o outro problema, que são as modalidades, que tem que ir alguém à Liga dos Campeões. Isso aí, meu amigo, quem vai à frente é que tem que ir. Por isso, estás a ver, aqui de um momento para outro já arranjamos uma contradição. Veja. Uma situação difícil de se resolver, né? Luiz, já está a tua parte? Posso... Sim, senhor. Nilton, força. Alta aqui? Tá bom, olha só, dá um aviso aqui para o presidente, que um amigo seu, o nome dele é Pedro Catita. Já ouviu falar, não é? Uma proeminente figura no campo do futsal nacional. Essa voz que a rádio consagrou. A televisão consagrou. A televisão. Ele deixa aqui o seguinte recado. Caro presidente, Portimão e Portimonense são marcas nacionais. A arte da maresia e do sueste. E tem mais. Portimão tem as 3 maiores valências nacionais: turismo, desporto e gastronomia. Bom, muito tá? bem. 100% de acordo. Subscrevemos todos. Tá bom, vamos lá, presidente. E tem também um abraço para o Pedro Catito, e tem uma pessoa que sabe muito de futsal e que se gosta muito do Portimonense. Não pode, quando está a fazer um relato, não pode começar aos gritos a dizer o grande Portimonense, mas aqui um grande abraço para ele. E no fundo, olha, é isto. As boas pessoas procuram as boas pessoas, e isto funciona. É este espírito que a gente gosta. Está quase a terminar, é? Sim, é verdade. Sim. Eu tenho aqui a minha pressão alta, mas é para o senhor responder praticamente com uma palavra só, porque tá fácil, tá? Mas eu acho que eu vou ser um pouco mais perspicaz aqui do que o meu amigo Luiz. Então vamos lá. Só para o senhor perceber mais ou menos como funciona, a primeira pergunta é fácil. Qual o melhor frango do Algarve? É o das Cardosas. É unânime. Não, mas como é que era? Presidente, só para o senhor ter uma ideia, eu não sei por que eu fiz esta pergunta, o Luiz também fez, para os jogadores, e todos foram unânimes. Eu não sei se eles estão querendo a preservar a titularidade na equipa. Não, que eles querem continuar a comer frango. É comer frango. Então, já que o senhor entendeu o espírito da coisa, onde está o melhor peixe do Algarve? O peixe do Algarve depende do que é que vocês querem comer, mas olha, eu gosto muito. Aí já começa a ser mais complicado. Há várias coisas. As sardinhas têm que ser comidas num sítio, o peixe tem que ser noutro sítio. Quer dizer, é complicado. Não lhe quero responder. Tá bem. Não lhe quero responder. Então, a terceira pergunta: onde está o melhor hotel do Algarve? Esse melhor hotel do Algarve é capaz de ser vamos dizer aqui o Bela Vista, por exemplo, que é um hotel fabuloso, que está aqui muito bem, para puxar aqui para o nosso lado. Mas há bons hotéis no Algarve. E olha, essa do hotel do Algarve, uma residencial pode ser um grande exemplo de um grande hotel. Porque o segredo, mais uma vez, e para terminar, primeiro quero agradecer, aproveito já para vos agradecer estes momentos engraçados que passamos.
e continuo a fazer isto, que eu sei que vocês têm feito. O sucesso do Portimonense, principalmente do futsal, deve-se muito às reportagens que o Nilton tem feito no Sul Informação. Aliás, o Portimonense está em dívida para com o meu amigo, porque você tem feito muito, muito, muito pelo nosso clube, pela nossa região. E ao Luís Bento, que faz parte quase da estrutura e que dedica uma vida ao clube, por isso a vocês, ao Lúcio, que está aí atrás também, que nunca ninguém o vê, ele também dedica muito, muito tempo, e as notícias que saem também ele, por isso, no fundo, muito obrigado por o que vocês fazem, por o que fazem pelo nosso clube. E para dizer uma coisa em relação a isso que estávamos a dizer, o segredo do turismo é receber bem as pessoas. Não vale a pena vir estes entendidos todos que falam de muita coisa do turismo, muita coisa muito difícil, muitos números, esqueçam lá isso. O segredo é nós termos um hotel agradável, as caminhas limpinhas e receber bem as pessoas, que é isso que é o mais importante. E é isso que nós, no fundo, sabemos fazer aqui no Algarve, sabemos fazer, e principalmente aqui em Portimão, que temos uma terra fabulosa, umas praias fabulosas, e que estamos aqui de braços abertos para receber toda a gente que nos venha visitar, ou quando vier cá jogar. Depois, quando forem para cima, os que vêm jogar vão ter que levar menos 3 pontos, não é? Mas isso é outra coisa. Por isso, mais uma vez, obrigado e um abraço para toda a gente, para vocês e para quem nos está a ouvir. E repitam isto muitas vezes e acreditar que o mundo vai melhorar, meus amigos. Vamos todos juntos, vamos puxar isto para a frente, que é para andar e andar depressa. Muito obrigado. Hein? Luís? Bom, nós vamos acabar com uma última rúbrica, caro Presidente, chama-se Completa Frase. Completa Frase. Eu vou lançar aqui 2 ou 3, o Nilton, e deem aspas. No meu lado, vou-me concentrar naquilo que tem a ver com o turismo no Algarve. Quando pensa que será o dia em que as praias vão reabrir? Olha, as praias vão reabrir, acho que tem que reabrir quanto antes. Eu não sou nenhum expert e por isso tenho medo de estar aqui a dizer que o vírus se propaga de uma maneira ou de outra. Mas quer dizer, há uma coisa que eu sei, não se pode estar a falar das praias, a dizer que tem que vir fuzileiros e a ter que vir isto, tem que se falar de outra forma, as praias têm que ser, as pessoas têm que vir para ir para a praia, as pessoas têm que andar no ar livre, e as praias vão abrir logo que hajam condições, logo que os turistas venham e as autoridades autorizem. Mas eu acho que chegou a altura de começarmos a andar para a frente, agora com respeito, com distâncias, com essas coisas todas, mas tem que abrir, as praias têm que abrir, a montanha tem que abrir, as pessoas têm que começar a viver, sendo responsáveis por elas e criando as distâncias e as máscaras, tudo isso, mas as praias têm que abrir, e os hotéis têm que abrir com todas as seguranças. Eu ainda no outro dia, num fórum, tive o cuidado de dizer que os hotéis vão abrir com certeza, com toda a segurança. Já estamos habituados a trabalhar com muita segurança e vamos ainda melhorar com tudo aquilo que se sabe, com os acrílicos à frente, com as máscaras, com os desinfetantes, com isso tudo. Mas as pessoas têm que vir para passar férias. Não vêm para um hospital, não pensem que vêm para um hotel com as pessoas todas esfardadas ou para ainda por cima um hospital para cuidados intensivos. Não, as pessoas vêm para gozar férias, por isso, com respeito, com normas, mas também não podemos estar aqui a ser tão fundamentalistas quanto isso. Então, se é para isso, é melhor ficarmos todos em casa e continuarmos todos em casa. Porque se não apanharem o vírus na praia, apanham o vírus antes de chegar à praia, todos ali juntos, a discutir com a polícia ou com a autoridade marítima, porque é que eu vou, porque é que eu não vou, acho que tem que haver bom senso nisso tudo. Completa frase. Algumas reações de hóspedes seus quando perceberam que não podiam vir para Portimão? Sério, eu acho que as pessoas ainda vão acabar... Estão com pena, estão tristes, mas esquecer também tem o problema deles lá, como nós temos aqui. Por isso eu acho que estão todos à espera que haja condições, que o mundo abra, e eu espero que isto vai melhorar. Só podemos pensar positivo. Mas a sério, acho que o turismo irá começar outra vez a funcionar bem para o ano em maio do próximo ano. Até lá vai ser muito complicado. Mas cá estamos para ajudar.
finalizo da minha parte com um adjetivo que o seu staff, nos hotéis, utiliza para classificar os jogadores do clube que são hóspedes lá. São os craques. Acho que o presidente foi bondoso agora. Portam-se bem, não é? Portam-se bem. Eles como ganham pouco, temos que lhes dar moral. Presidente, da minha parte aqui, eu só tenho 3 rápidas colocações e que merecem 3 respostas rápidas também. Para finalizarmos aqui, eu sei que o senhor também tem seus compromissos. Mas, eu estou à vontade, podem estar toda a noite. Então vamos lá. Presidente, existe uma frase que é muito típica aqui no Algarve, muito comum, no meio esportivo. O orgulho do Algarve somos nós. Esta frase ela é dita em todos os campos de futebol, por todas as pessoas em todas as cidades. Na sua opinião, não necessariamente no meio esportivo, quem tem direito de dizer o orgulho do Algarve somos nós? O orgulho do Algarve somos nós, portimonenses, as pessoas portimonenses. Olha, meu amigo, eu vim para cá há 30 anos, já passei 30 anos, não sou portimonense, como toda a gente sabe, mas eu já sou tão portimonense como os grandes portimonenses, não tenham dúvidas. E sinto esta terra já como minha. Tenho cá filhos, as minhas netas já nasceram cá, por isso esta é a minha terra e penso cá ficar. E eu tenho muita gente amiga e conhecida e gente que viaja para muitos lados. E o que eu digo sempre, mas digo isto de sentido, e digo isto a sério, acho que era o único sítio que eu conseguia viver era em Portimão. Acho que é a melhor terra do mundo para viver. Amigo, mas vocês arranjem uma terra melhor do que esta para viver. Temos que melhorar um bocadinho. Calma, também não é só dizer bem. Temos que melhorar aqui um bocadinho a terra, mas isso acho que as entidades oficiais também, a pouco e pouco, vão lá chegando, porque é uma terra única. Olha, tem hospitais, tem praias fabulosas, tem restaurantes ótimos, tem supermercados, tem tudo. E tem uma coisa boa, tem um clima único, não é isto? Raramente chove aqui no Algarve. E quando chove, chove de noite, que é para não chatear quem anda de dia. Presidente, vamos dizer que amanhã o senhor tem um dia atarefado, o senhor tem um almoço. E só que esse almoço o senhor pode levar um convidado só. Nesse dia o senhor pode levar André Ventura ou Ricardo Quaresma. Quem seria seu convidado para o almoço? Eu convidava com todo o respeito pelo Quaresma, acho que levava o André Ventura, porque isso era para ser um almoço assim diferente, era o André Ventura, mas claro que o Ricardo Quaresma é outra pessoa, estamos a falar de pessoas muito diferentes. Amigo, a vida também não é bem assim, sabe que as moedas têm sempre 2 lados, temos que ver os 2 lados. É inconveniente, não é inconveniente, mas isso é outra história. Agora, é uma forma de estar na vida do Ventura. Não é que eu me reveja naquela situação, mas temos que respeitar algumas coisas que ele diz, outras não. Quanto ao Quaresma, é um bom exemplo de uma pessoa que veio, como ele diz e muito bem, de uma vida difícil, e é um exemplo para todos os jovens portugueses. É uma referência, é um grande profissional, um grande trabalhador, e que não esconde aquilo que foi, não tem nada que esconder, só tem que se orgulhar. E por isso, claro que eu não vou referir àquele momento que se passou, porque isso não vou referir, e é dizer isso, é que tenho acho que é uma referência ao Quaresma. O André Ventura, pois é outro mundo, mas isso aí, sabe que eu já não tenho idade para meter nessas coisas, já dei para esse escritório. Agora então vamos para o jantar. O seu jantar seria com Pinto da Costa ou Luís Filipe Vieira? Quem seria o seu convidado? Olha, sabe uma coisa? Eu, pelo presidente Pinto da Costa, tenho uma consideração há muitos anos. Já fui dirigente do Porto, por isso, a convite dele, meu amigo de visita de casa, por isso, a pessoa que eu tenho um respeito enorme, é a referência do meu clube, não é? Tirando o Portimonense, o meu clube é o Portimonense, mas o Porto, eu não escondo que sou do Porto, não é? Quanto ao Luís Filipe Vieira, por incrível que pareça, que lhe possa parecer, tenho uma ótima relação com o presidente Luís Filipe Vieira, mas de amizade também, muito próxima. Por isso, aliás, mas eu com dos presidentes do futebol tinha uma boa relação com toda a gente, mas com o Luís Filipe Vieira, por isso, são 2, cada um à sua maneira, mas 2 boas pessoas, 2
dois grandes dirigentes, pá, e que fizeram em cada um no seu clube obras únicas, não é? O presidente Pinto da Costa é único no mundo, por isso nem tem palavras. O Luís Filipe Vieira fez de um clube, um grande clube, Benfica, que é, e a obra está à vista, não é? Por isso são duas pessoas que eu respeito muito e que tenho a honra de dizer que sou amigo deles e que os admiro aos dois, até. Tá bom, da minha parte, muito obrigado, presidente. Foi um prazer ouvi-lo. Tenho certeza que todos os adeptos portimonenses, aqueles que participaram conosco, também gostaram muito de ouvi-lo, de conhecê-lo um pouco mais, saber um pouco mais da sua vida, das suas atividades e dos seus planos para o curto espaço de tempo, no futuro próximo, no futuro mais longo, e torcer para que as coisas caminhem bem. Certo, meu amigo Luiz? Muito bem, vamos então encerrar esta entrevista, este Conversas de Futsal em direto. Lembrando que na quinta-feira vamos ter aqui um grande nome, Divanei. Ele vai estar connosco às 22 horas de quinta-feira, esse grande jogador com um passado fantástico, que felizmente veste as cores do Portimonense, agora recuperado de uma grande lesão. Um grande abraço a todos aqueles que estiveram desse lado, foi novamente um grande prazer estar convosco, mas eu vou dar as despedidas finais ao nosso querido Presidente Fernando Rocha. Um grande abraço para todos e muita saúde, que é o mais importante na vida. Felicidades!